Terremotos são forças da natureza que podem literalmente redesenhar paisagens inteiras em questão de segundos. E olha, por mais que pareçam eventos super raros e assustadores, a verdade é que eles são incrivelmente comuns. Vamos entender juntos o que está por trás do chão que treme? Milhares. Esse é o número de terremotos que acontecem no nosso planeta todos os dias, pois é todo santo dia. A grande maioria, claro, é tão fraquinha que a gente nem percebe, mas eles estão sempre lá, nos lembrando que a terra debaixo dos nossos pés nunca está parada de verdade. E se a maioria desses tremores é bem leve, alguns infelizmente são devastadores. A gente viu isso de perto recentemente, né? Os eventos na Síria e na Turquia, em Marrocos, em Taiwan, são todos lembretes bem trágicos do poder imenso que se esconde sob a superfície. Essa é a grande pergunta, né? De onde vem tanta energia? O que exatamente faz o chão tremer com essa violência toda? Para responder isso, a gente precisa dar uma olhada na própria estrutura do nosso planeta. E a resposta para essa pergunta é uma das ideias mais revolucionárias da geologia, a tectônica de placas. É ela que é o motor de quase tudo, explicando não só os terremotos, mas também por que existem vulcões e como as grandes cadeias de montanhas se formaram. A superfície da Terra não é uma peça única, sólida. Pense nela mais como um quebra-cabeça gigante, com umas 14 peças enormes. Essas placas de rocha estão o tempo todo se movendo, num ritmo bem lento, mais ou menos na mesma velocidade que as nossas unhas crescem, para se ter uma ideia. Uma boa forma de visualizar isso é imaginar a crosta da Terra como se fosse a casca de um ovo que rachou em vários pedaços. Esses pedaços flutuam sobre o manto, que é uma camada mais quente e meio molenga do interior do planeta. É esse movimento que cria o cenário perfeito para um terremoto acontecer. Certo, então as placas se movem. Mas como é que esse movimento super lento se transforma de repente num tremor violento e súbito? Vamos ver como a mágica acontece. Esse movimento entre as placas não é nada suave. As bordas delas são todas irregulares, cheias de atrito, as chamadas falhas geológicas. Elas se prendem umas nas outras. Enquanto o resto da placa continua se movendo, uma energia gigantesca vai se acumulando nesses pontos de atrito. É como se fosse uma mola sendo espremida, sabe? Acumulando energia. E aí chega uma hora que a rocha não aguenta mais. A energia acumulada é tanta que ela vence a resistência e, pá, a rocha se quebra. O ponto exato lá no fundo da Terra onde essa ruptura acontece é o que chamamos de hipocentro. É ali que o terremoto nasce de verdade. Agora, o ponto na superfície, exatamente na vertical do hipocentro, é o epicentro. É esse o lugar que a gente sempre ouve falar no noticiário, porque é ali que as ondas sísmicas chegam primeiro e com mais força, causando um maior estrago. Essa dança das placas nas bordas não acontece de um jeito só. Existem basicamente 3 tipos de limites, e cada um deles vai gerar tipos diferentes de falhas e de terremotos. Primeiro, temos os limites divergentes. Como o nome já diz, é onde as placas estão se afastando uma da outra. Um exemplo clássico disso está bem no meio do Oceano Atlântico. Ali, um material novo sobe do manto, cria uma nova crosta e vai empurrando a América do Sul para longe da África alguns centímetros por ano. Depois, os limites convergentes, onde as placas batem de frente. O resultado dessa batida geralmente é um processo chamado subducção. A placa mais densa mergulha por baixo da outra. É esse mergulho que dá origem aos terremotos mais poderosos do planeta e que ergueu cordilheiras gigantescas como os Andes. E por último, os limites transformantes. Aqui, as placas não se afastam nem colidem. Elas deslizam uma ao lado da outra, na horizontal. O exemplo mais famoso de todos, claro, é a falha de San Andreas, lá na Califórnia. Ok, já entendemos como os terremotos nascem, mas como é que a gente mede a força deles? Existem 2 formas principais, e é muito comum confundir as duas: magnitude e intensidade. Essa diferença aqui é fundamental. Pensa assim, a magnitude é como a potência de uma bomba. É um número único que mede a energia que foi liberada lá no hipocentro. Já a intensidade é o estrago que essa bomba causou na superfície. Ela muda de lugar para lugar. Quanto mais perto do epicentro, maior a intensidade, claro. Para a gente ter uma ideia melhor do que esses números significam, essa é uma versão simplificada da escala. Um terremoto de magnitude 7, por exemplo, já é considerado um grande terremoto com potencial para causar danos bem sérios. E só para dar um contexto, o maior já registrado na história foi um de 9,5 no Chile em 1960. Uma coisa simplesmente catastrófica.
Agora, uma coisa interessante é que essa atividade toda não é distribuída por igual no planeta. Alguns lugares tremem muito mais do que outros. Vamos ver onde o bicho pega. Olha só que impressionante a concentração. Basicamente, quase toda atividade sísmica do mundo acontece em faixas bem específicas. Uma única zona é responsável por 81% dos maiores terremotos. A segunda, o cinturão alpino, que vai lá da Indonésia até o Mediterrâneo, leva outros 17%. Quase tudo acontece aí. E essa zona super dominante é o famoso Círculo de Fogo do Pacífico. É uma área gigantesca em forma de ferradura que contorna todo o oceano, passando pela costa das Américas, Japão, Nova Zelândia. É o resultado direto do choque de várias placas tectônicas. E é isso que explica por que o Brasil é um país tão tranquilo nesse quesito. A gente tá numa localização privilegiada, bem no meio da placa sul-americana, longe das bordas onde toda a confusão acontece. Enquanto os nossos vizinhos nos Andes estão na linha de frente do choque, a gente aqui só sente de vez em quando os ecos bem distantes desses eventos. E para se ter noção do poder de um terremoto como aquele do Chile, a energia liberada foi tão, mas tão absurda que gerou um tsunami que viajou o Oceano Pacífico inteiro e causou destruição em lugares tão distantes quanto o Havaí e o Japão. Imagina a força disso. Então, no fim das contas, a ciência já nos deu um entendimento fantástico sobre as forças que movem o nosso planeta. A gente sabe o porquê dos terremotos e sabe onde eles são mais prováveis de acontecer. Mas a previsão exata, o quando, esse continua sendo o maior de todos os desafios da sismologia. Uma fronteira que, se um dia for cruzada, vai poder salvar incontáveis vidas.